Olá, meu nome é Ive Faria e hoje é a nossa terceira aula de análise combinatória. Então vamos ao nosso conteúdo. Já vimos o que é análise combinatória, todas as formas de representação, as estratégias para resolver os problemas combinatórios. Hoje nós vamos explorar as relações combinatórias. Das relações combinatórias de ordenação, repetição, posicionamento e proximidade, nós vamos ver que conseguimos descobrir quais são os métodos de contagem ou tipos de agrupamento que nós temos, como a permutação, o arranjo e a combinação. Então, aqui, por exemplo, na relação combinatória de ordenação, vai sair a classificação em permutação, arranjo ou combinação. Além disso, nós temos aqui também a classificação em simples, circular e com repetição. Aqui também tem simples e simples. Então, essa classificação de simples com repetição e circular também saem de relações combinatórias, como a relação de repetição e posicionamento. Vamos estudar, então, hoje todas essas relações combinatórias com profundidade. Então, nós vamos à nossa primeira relação combinatória, que é a relação combinatória de ordenação. A gente vai ver o quê? Se a ordem importa, o que vai acontecer? Quando a gente for formar o par ordenado AB e o par ordenado BA, essas duas possibilidades serão diferentes, serão possibilidades distintas. E se isso acontecer, então o método de contagem vai ser um arranjo ou uma permutação. Se a ordem não importa, ou seja, se quando eu montar os pares ordenados AB e BA for a mesma possibilidade, então vai ser considerado um método de contagem como combinação. Então, vamos à definição das relações combinatórias de ordenação. São as relações que determinam se a ordem de apresentação dos elementos constitui ou não possibilidades distintas. Vamos então a um exemplo. Vamos ver aqui no jogo de dominó. Eu tenho essa peça aqui, que é um 6, que seria representado por este par ordenado, e também tenho essa peça aqui, 6, 1, que seria representado por este par ordenado. A questão é, essas duas peças, elas são peças diferentes? Lógico que não. Essa peça aqui, se eu virar de cabeça para baixo, dá essa peça. Então, o par 1, 6 e o par 6, 1, eles constituem a mesma possibilidade. A alteração aqui da ordem não alterou a possibilidade, é a mesma possibilidade, por ser uma única peça. Então, toda vez que eu não tenho possibilidades distintas, que a possibilidade é única, e eu alterei a ordem, isso significa que a ordem não importa. Como a gente viu, todos os casos em que a ordem não importa vão ser casos de combinação. Agora vamos ver o outro caso. Imagina aqui que a gente tem um jogo de 2 dados, e nesses dados eu tenho aqui um dado vermelho caindo 1, um dado branco caindo 6 e o oposto, o dado vermelho caindo 6, o dado branco caindo 1. Então, aqui a gente vê naturalmente que essas possibilidades formadas por 1, 6 e 6, 1 são completamente diferentes, até mesmo pela cor. Aqui temos o dado vermelho caindo 1 e aqui o dado vermelho caindo 6, já é diferente. Aqui temos o dado branco caindo 6, o dado branco caindo 1, já é diferente. Então, os pares 1, 6 e 6, 1 são possibilidades distintas. Logo, a ordem importa, porque influencia na formação de uma nova possibilidade. Quando a ordem importar, a gente vai ver que se trata de métodos de contagem chamados de arranjo ou permutação. Agora vamos então às relações combinatórias de repetição. O que é não ter repetição? É quando esses dois elementos aqui do par
ordenado são diferentes. Se isso acontecer, dessas possibilidades serem diferentes, a classificação do método de contagem é simples. E quando há repetição, ou seja, esses dois elementos aqui são iguais, significa que existe repetição. Então, a classificação do método de contagem é com repetição. Então, a gente tem que verificar se não há repetição, se eles são diferentes, ou pode ter repetição em algum momento, ou seja, podem ter elementos iguais. Vamos a alguns exemplos. Primeira definição. São as relações que determinam se é permitido ou não a repetição de elementos. Então, há um exemplo. Quais são os números de dois algarismos que posso formar usando os números 4, 5 e 6? Aqui, então, eu poderia formar, já que nada foi falado sobre esse número de dois algarismos, se pode haver repetição ou não, significa que pode ter. Então, poderia formar 4, 4, 4, 5, 4, 6, por exemplo, começando por 4. Se começar por 5, eu tenho 5, 4, 5, 5, 5, 6. E se começar por 6, eu tenho 6, 4, 6, 5 e 6, 6, como todas as possibilidades dos números de dois algarismos. Então, aqui nessa minha lista, eu tenho esses números. E aqui a gente verifica, pensando nesse número com um par ordenado, que há uma repetição. Aqui eu tenho 4 e 4, aqui eu tenho 5 e 5, aqui eu tenho 6 e 6. Então, esses casos são os que admitem repetição. São as classificações do com repetição. Se eu mudar o problema acrescentando a palavra distintos, então aqui eu quero quais são os números de dois algarismos distintos que posso formar usando os números 4, 5 e 6, eu elimino as repetições. Eu vou eliminar o 4 e 4, o 5 e 5 e o 6 e 6. Os demais números permanecem. Quando eu faço isso, eu retiro as repetições, todos os elementos aqui são diferentes. 4 é diferente de 5, 4 é diferente de 6, 5 é diferente de 4, 5 é diferente de 6, 6 é diferente de 4 e 6 é diferente de 5. Nesse caso aqui, então, não há repetição. Se fosse, então, para eu classificar um método de contagem, eu classificaria esse método de contagem como simples. Então, no primeiro caso, é permitida a repetição. Já no segundo caso, a palavra distintos determina que não é permitida a repetição de elementos. Vamos, então, agora à relação combinatória de posicionamento. Esse posicionamento ele pode ser fixo e pode ser variável. Se for variável, ele vai ser linear, um ao lado do outro, que é o mais corriqueiro, mas também existem os casos em que eu vou ter um posicionamento cíclico. Se esse posicionamento for cíclico, eu vou classificar esse método de contagem como circular. Então, vamos à definição das relações combinatórias de posicionamento. São as relações que determinam se determinados elementos devem ocupar uma posição fixa. Vamos a um exemplo. Quais são os anagramas da palavra rua? O que é anagrama? Anagrama é quando eu pego a palavra rua e troco a ordem dessas letras. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, a posição do A e do U, fica rau. Rau é um anagrama da palavra rua. Qualquer troca de ordem de letra aqui me dá uma nova palavra que faça sentido ou não. Isso é um anagrama. Então, aqui, ó, a palavra Roma. A palavra Roma, se eu trocar a ordem das letras R com M, eu tenho a palavra mora. Então, a palavra mora, por exemplo, é um anagrama da palavra Roma. Se eu trocar as letras ainda, eu consigo a palavra amor, eu consigo a palavra ramo. Esses são alguns exemplos em que a palavra faz sentido. No entanto, tem outros em que a palavra não faz sentido e mesmo assim são anagramas da palavra Roma.
Então, vamos voltar para o caso da palavra rua. Então, quais são as possibilidades? Rua é um anagrama da palavra rua, a própria palavra também é um anagrama. Se eu trocar aqui a posição das letras U e A, como eu tinha dito, eu tenho RAU, também vou ter ARU, AUR, UAR e URA. Então, essas 6 possibilidades são os anagramas da palavra rua. Não existe nenhum outro. Quais são os anagramas da palavra rua que começam por R? O que aconteceu aqui nesse problema? Eu acrescentei uma situação que começam por R. Se começar por R, então eu tenho que esse R é fixo. Então, aqui a gente não tem que as relações combinatórias de posicionamento é quando eles ocupam a posição fixa. Então, aqui, no caso, aqui eu não tinha nenhum fixo, eu troquei todas as letras de ordem. Aqui eu tenho o R fixo, começa por R. Quais dessas 6 possibilidades eu tenho começadas por R? Eu tenho aqui a rua e tenho aqui o RAU. Todas as outras não começam por R. Então, eu faço uma restrição ali, porque eu tenho uma situação em que eu tenho uma letra fixa. Uma letra fixa na primeira posição, que é o R. Então, no primeiro exemplo, a letra R poderia ficar em qualquer ordem. Já no segundo, a letra R só poderia ocupar a primeira opção, portanto, ela era fixa. Agora que a gente já viu as relações combinatórias de posicionamento em que um posicionamento é fixo, vamos ver em quais situações ela pode aparecer variável. No caso do posicionamento variável, consideramos as posições em linha ou cíclicas, sendo as cíclicas classificadas como circulares. Então, vamos ver primeiro as lineares, a posição em linha. Então, aqui eu tenho uma situação bem comum, que é o posicionamento em fila indiana. A fila indiana é quando eu tenho uma pessoa atrás da outra. Esse posicionamento está em linha. Essas pessoas elas podem trocar de ordem entre si, no entanto, elas estão na ordem de uma linha. Vamos ver outras situações que a gente tem posicionamento em linha. Um número, como por exemplo 2017. Nós escrevemos um número com um algarismo, um ao lado do outro, em posicionamento em linha. Outra situação, quando a gente vai organizar o livro em estante, os livros ficam aqui lado a lado, linearmente posicionados na prateleira ou na estante. Se a gente tiver as letras de uma palavra também são posicionadas lado a lado. Então, nós acabamos de ver os posicionamentos lineares, agora nós vamos ver os posicionamentos cíclicos, que são classificados como circulares. Então, as pessoas em uma roda é um posicionamento cíclico. Se eu tiver pessoas ao redor de uma mesa que não seja exatamente um círculo, mas está em ciclo, então aqui tem uma mesa oval e as pessoas estão ao redor dessa mesa, também é classificado como circular. Carrinhos em círculo, em posicionamento cíclico circular. Agora vamos às relações combinatórias de proximidade. Em relação à proximidade, a gente vai ver que eles podem ficar juntos ou em qualquer ordem. Então, vamos às definições das relações de proximidade. São as relações que determinam se certos elementos devem se posicionar próximos ou não. Vamos ver aqui um exemplo em que primeiro eles não têm relações de proximidade e depois que eles possuem relações de proximidade. Ana, Bernardo, Cláudio e Diana são amigos e vão sentar em um banco de jardim com 4 lugares. De quantas formas isso pode ser feito? No enunciado, nenhuma colega, nenhum amigo
vai sentar próximo ao outro pelo enunciado, não tem essa obrigatoriedade de sentar próximo ao outro. Então, eles podem sentar em qualquer ordem. Antes da gente começar a resolver, a gente lembra que, para ter uma postura ativa, a gente precisa saber quem vai sentar no primeiro lugar, depois quem vai sentar no segundo lugar, depois quem vai sentar no terceiro e quem vai sentar no quarto. Então, vamos ver como é que isso pode ser feito. Vamos considerar apenas a posição do primeiro da letra A, da Ana. Então, se a Ana puder ficar sentada no primeiro lugar, então aqui nós temos essas possibilidades com Ana em primeiro. Vamos ver quais opções nós temos para a segunda posição. Nós temos aqui a posição do Bernardo, na segunda posição. Também temos as opções do Cláudio, para a segunda opção. E também temos opções da Diana, para a segunda opção. O que vai acontecer com o Bernardo na segunda opção? Sobra o Cláudio e a Diana, que podem sentar nessa ordem ou em ordem contrária, Diana e Cláudio. A mesma coisa se eu escolher aqui o Cláudio na segunda posição. Sobram quais opções? Bernardo e Diana, que podem sentar nessa ordem ou na ordem inversa. Se eu escolher a Diana para a segunda posição, então sobram Bernardo e Cláudio para a terceira e quarta posição, que podem ficar nesta ordem ou em ordem inversa. Se a gente ver aqui quantas opções nós temos começando por A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer essa repetição para B, para C e para D, nós vamos ter 24 maneiras desses amigos sentarem nesses 4 lugares. Agora, esse próximo problema, a gente já vai ver que tem uma relação de proximidade. Nós temos aqui a Ana, Bernardo, Cláudia e Diana, também vão sentar em um banco de jardim com 4 lugares, mas Ana e Bernardo são um casal. E aí, o que vai acontecer? Eu quero saber de quantas formas eles podem se sentar juntos. Essa palavrinha juntos determina a relação de proximidade. Então, dessas opções que nós temos aqui, quais são as que ele senta juntos, que eles dois vão sentar juntos? Então, aqui eu tenho a Ana e o Bernardo sentando nesta ordem. Ana e Bernardo ocupando a primeira posição, sobrando então o Cláudio e a Diana, que podem sentar em qualquer ordem. Ana e Bernardo ocupando a segunda posição e o Cláudio e a Diana também nesta ordem, ordem contrária. E Ana e Bernardo ocupando a terceira posição. E o Cláudio e a Diana em qualquer ordem. E a mesma coisa vai acontecer se a Ana e o Bernardo sentarem na posição inversa. Então, todas essas possibilidades que eu tenho aqui em cima, essas 6 possibilidades, de Ana e Bernardo sentarem juntos, ocupando a primeira, a segunda e a terceira posição, vai acontecer com eles sentados em ordem inversa. Então, nós temos 12 maneiras desse casal sentar junto, desses 4 amigos sentarem neste banco de jardim. Então, a gente viu que no primeiro exemplo, Ana e Bernardo poderiam ficar juntos, ou não. Já no segundo, Ana e Bernardo devem ficar juntos, porém o posicionamento não é fixo. A gente viu aqui que aqui eu tenho Ana e Bernardo nessa ordem e aqui eu tenho eles com a ordem trocada. Então, esse posicionamento ele não é fixo. As relações de proximidade são diferentes da relação de posicionamento. Não podem confundir, por isso, proximidade e posicionamento. Bem, agora que nós já vimos todas as relações combinatórias, vamos ver alguns exemplos analisando todas as 4 relações combinatórias que nós vimos nesses exemplos. 13 competidores disputam um campeonato de xadrez em que cada competidor joga uma vez com todos os outros. Quantos jogos são realizados neste campeonato?
As relações combinatórias de ordenação. O que a gente vê aqui? Nós temos o competidor A e o competidor B. Então, aqui está jogando A contra B. Jogar A contra B é o mesmo jogo que jogar B contra A. Então, a ordem não importa se o jogo não é uma possibilidade diferente. E de repetição. Não há possibilidade de um jogador jogar contra ele mesmo. Então, esse jogo A contra A não existe. Portanto, não há repetição e a classificação é simples. No posicionamento, não foi informado nada sobre algum competidor em posição fixa. Então, todos jogam variável, na posição variável. No jogo de tabuleiro, por exemplo, fica um de frente para o outro numa posição linear. E a proximidade também nada foi informado sobre os competidores ficarem juntos. Então, eles podem jogar em qualquer ordem. Vamos a outro exemplo. O Brasil vai participar de um torneio de vôlei que será disputado por 8 equipes. Quantos são os possíveis resultados para os 3 primeiros colocados desse torneio se o Brasil ficar em primeiro lugar? Então, vamos às relações combinatórias. Tem aqui uma relação combinatória de ordenação. Nós temos o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Ou seja, é importante essa ordem porque se ficar o primeiro A, o segundo B e o terceiro C, é diferente, por exemplo, desse daqui. Como se você fosse pensar em medalha de prata e ouro. B conseguiu medalha de prata aqui, aqui ele conseguiu medalha de bronze. Então, tem diferença de ordem. A ordem importa. Os pares ordenados são diferentes. Repetição, não há. Não tem como um jogador, uma equipe, ficar na primeira posição, na segunda posição e na terceira posição ao mesmo tempo. Então, não tem repetição, classificação simples. Posicionamento. O Brasil ele ocupa uma posição fixa. Qual é a posição fixa que ele está ocupando? O primeiro lugar. E os demais ocupam posições variáveis. Lá no pódio, eles vão ficar um ao lado do outro numa posição linear. E a proximidade? Nada foi informado sobre equipes que precisam ficar juntas, ou seja, eles podem ficar em qualquer ordem. Vamos a mais um exemplo. Felipe separou 10 livros de acordo com o assunto. Desses livros, 4 são de matemática, 2 de língua portuguesa e 4 de história. De quantas maneiras diferentes Felipe pode arrumar esses livros no estante, de forma que livros de mesmo assunto fiquem lado a lado? Bem, vamos então às relações combinatórias. O que nós temos aqui? Se eu organizar lá na minha estante os assuntos em ordem diferente, eu vou ter opções diferentes. Eu posso organizar primeiro os assuntos de matemática, depois os assuntos de língua portuguesa, depois os de história. Isso vai ser diferente se eu organizar matemática, história e língua portuguesa. Então, a ordem vai importar, vai dar uma opção diferente. Sobre a repetição, não há livros iguais. Estamos considerando que todos esses livros são diferentes. Se eles fossem iguais, seria informado no problema. Quando nada é informado no problema, é porque todos são diferentes. Então, não tem livros iguais, não há repetição, a classificação é simples. E o posicionamento? Não há livro que ocupa a posição fixa no enunciado. Então, todos são com posição variável. Como eles vão ocupar os livros na estante eles vão ficando lado a lado, a posição é linear. De proximidade, eu tenho aqui a expressão lado a lado, que é a mesma coisa que junto. Existe uma expressão de proximidade. Então, os livros de mesmo assunto ficarem lado a lado, significa que eles têm que ficar juntos. Então, existe a proximidade. Vamos a mais um exemplo. Vamos então a mais um problema.
Quantos anagramas da palavra editora podemos formar? Podemos formar começando com A e terminando com E. Podemos formar desde que as letras EDI fiquem juntas. Podemos formar desde que as letras EDI fiquem juntas e nesta ordem. A gente vai ver as diferenças dessas pequenas alterações que vão tendo no problema e vão tendo diferenças quanto a algumas relações combinatórias. Duas são iguais para todos eles. Vamos ver quais são. Então, aqui a relação de ordenação é tudo igual. A gente tem que a palavra editora vai ser diferente, por exemplo, da palavra editaro, que é quando a gente troca a ordem de O com A. Ou seja, a ordem importa. Então, editora e editaro são anagramas diferentes. E repetição. Na palavra editora, não há letras iguais. Então, não tem repetição, classificação simples. Então, essas relações combinatórias são comuns a qualquer tipo desses problemas. Mas, se a gente for ver o mesmo problema relacionado com o posicionamento, a gente vai ver que, quando eu pergunto apenas quantos anagramas podemos formar, não tem letra que ocupa posição fixa. Então, todas as letras ocupam posições variáveis e, como é uma palavra que fica uma letra após a outra, o posicionamento é linear. Na letra B, nós temos que a letra A e a letra E já ocupam as posições fixas, que é diferente da anterior que não tinha letra fixa. E as demais letras, então, ficam variáveis na posição linear. Na letra C, nós vamos ver que as letras EDI têm que ficar juntas. Porém, EDI é variável na palavra. Pode ficar em qualquer ordem na palavra. Então, é variável linear. E na letra D, temos que o EDI tem que ficar junto e nesta ordem. O que vai acontecer? Essa expressão nesta ordem mostra que EDI tem que ocupar posição fixa entre si. As letras da palavra EDI ocupam posições fixas entre si. Então, o E tem que ser a primeira letra, o D a segunda letra e o I a terceira letra, nesta ordem. Porém, na palavra, ela é variável, assim como as demais letras. E a mesma coisa a gente vai ver em relação à relação de proximidade. Nesses dois primeiros casos, não há letras que ficam juntas, então elas podem ficar em qualquer ordem. E nos dois últimos casos, a letra EDI, as três letras EDI, precisam ficar juntas. Então, na relação de proximidade, EDI é junta, as demais letras em qualquer ordem. Vamos a mais um exemplo de anagrama um pouquinho diferente do anterior. Quantos anagramas tem a palavra pata? Vamos às relações combinatórias. A gente vê que pata e tapa são palavras diferentes, então a ordem importa. Pata e tapa formam anagramas da palavra pata. De repetição. Aqui já há uma alteração. A gente não tinha letra que se repetia. No entanto, aqui na palavra pata, nós temos dois As. Então, o A se rete. Então, existe uma repetição. Então, a classificação é com repetição. O posicionamento. Não há letra que ocupa posição fixa, então ela é variável linear. E de proximidade, nada foi falado sobre as letras ficarem juntas, então elas podem ocupar qualquer ordem. Nosso último exemplo diz o seguinte: de quantos modos distintos 6 pessoas podem sentar-se em volta de uma mesa retangular? Quais são as relações combinatórias? De ordenação, nós vamos ver aqui que nós temos a posição A, B, C, D, F, E,
que é diferente da A, C, B, D, F, E. O que mudou? A posição do B com C. Então, eu mudei a posição das pessoas ao redor da mesa. Logo, a ordem importa. No entanto, não há repetição. Isso aqui é impossível. Não existe a situação em que eu tenha uma pessoa sentada em todas as opções da mesa. Então, não há repetição, a classificação é simples. O posicionamento. Não há pessoas que ocupam posições fixas nessa mesa. Portanto, ela é variável. Só que essas pessoas estão na posição de ciclo, aqui sentadas na mesa. Então, ocupam a posição cíclica, classificação circular. E a proximidade? A proximidade não tem pessoas que ficam juntas, então elas podem ocupar qualquer ordem na mesa. Após todos esses problemas serem apresentados, vocês vão resolver, descobrir quais são as relações combinatórias existentes nesses 4 probleminhas aqui e vão apresentar ao seu professor. Então, analisem todas as 4 relações combinatórias que nós vimos também nos problemas anteriores para poder resolver esse aqui. Agora, por último, do nosso conteúdo ficou os métodos de contagem, permutação, arranjo e combinação. Nesses métodos de contagem, nós vamos aprofundar algumas relações combinatórias. No entanto, também, para não ficar muito cansativo para vocês, faremos isso numa próxima aula. Então, até a próxima!